Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo. Começa o nosso episódio de número 72 pela TV Poços, pelo YouTube e pelo Spotify. E o papo de hoje, ele não é sobre os movimentos do corpo, ele não é sobre dança e coreografia. Embora a gente vá atravessar e passar por esse caminho, o meu verdadeiro interesse está em conhecer a pessoa por trás da professora de dança do ventre que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda, Vitória Moreira. Muito obrigada. De nada. Obrigado eu de você ter aceitado esse desafio. Imagina, é um prazer estar aqui. Quero até começar por aí. Você é muito corajosa, cara. Pra galera de casa aí, eu postei lá assim, gente, quem que aceita um episódio num nível mais hard, assim, um episódio mais difícil, que eu vou ser um pouco mais apelão nas perguntas, e você botou a cara. Sim. Eu achei isso bem interessante, você teve muita coragem, mas ao mesmo tempo eu falei assim, também eu vou pegar leve, vai. Eu não tô tão nesse espírito assim, a minha intenção era fazer um episódio mais ácido, mas eu falei, não, vamos equilibrar um pouquinho a balança, mas talvez durante o nosso episódio eu tente te provocar um pouco. Por Certo. você tá tudo bem? De boa? Tudo bem, tranquilo. Tá. Então, antes da gente começar sobre você se apresentando, no último episódio a gente falou sobre a impressão que as pessoas têm da gente. Qual é a impressão que você sente que as pessoas têm de você antes de te conhecer e que depois que te conhece vê que não era bem isso? Olha, isso é no geral, porque eu já fiz até essa pergunta para algumas pessoas, mas quase sempre a resposta é de que eu sou uma pessoa mais quieta, mais certinha, mais, assim, uma pessoa mais na minha, sabe? Mais ali, podada, né? Mais tranquila. E de certa forma eu até sou, mas geralmente quando eu tenho um pouco mais de intimidade, né, com as pessoas, eu tenho um lado já mais extrovertido, mais brincalhão, mais doido, assim. Mas geralmente é essa a primeira impressão de uma pessoa mais correta, mais dentro ali da normalidade, vamos dizer assim. E tem alguma coisa que mesmo que você tentasse esconder, você não conseguiria? Algo que é tão teu que é explícito? Olha, eu tenho uma questão talvez com animal. Com animal. Com animal, que acaba sendo muito genuíno. Eu gosto muito de cachorro, de gato, de todos os tipos de bicho. E aí, quando eu vejo, assim, eu tenho aquele ímpeto de, tipo, de mexer, de pegar e de brincar. Então, geralmente, isso eu não consigo me conter. Independente da situação que esteja. Se eu estiver na casa de alguém, se eu estiver na rua, independente do lugar, quando aparece um bichinho, eu preciso ir falar com o bicho. Gosto que você chegou, né? A Shakira deitada na rede ali, na maior folga. É gostoso. Antes da gente entrar no bloco pessoal, vamos começar com você se apresentando, então, pra galera de casa, te conhecer, saber quem é, então, a Vitória. Eu sou Vitória Moreira, sou professora de dança do ventre há 6 anos, mas eu já danço há 16 anos. Então, eu comecei bem novinha e, bom, basicamente, já tô numa trajetória aí, né, com a dança há um tempinho bom. E acabo quase que considerando isso, muitas vezes, assim, a minha vida, né? Dançar é a minha vida. Eu sou nascida em Campinas, mas eu vim pra Poços, eu era bem novinha, né? Na verdade, eu era bebê, então me considero mais daqui do que de lá, porque eu mal conheço Campinas. É isso. Boa. Eu vou te fazer algumas perguntas antes da gente entrar no primeiro bloco, pra galera nova aí que tá conhecendo o programa agora. Aqui a gente divide um pouco entre o pessoal, né? A minha intenção é primeiro te desvendar, saber como é que você pensa e sente, depois a gente fala de trabalho. Mas, dessa vez eu quero fazer diferente, porque a proposta era que eu fosse um pouco mais incisivo. Por que você topou isso? Vamos começar por aí. Você está certa disso? Tô certa disso.
Porque, não sei, eu acho que na hora que eu... Na verdade, eu já estava com vontade de vir desde que eu vim acompanhar meu sobrinho, né? Que foi o episódio do Maitã. Eu vim, né, acompanhando ele, eu assisti e eu gostei da ideia, eu gostei do cenário, eu gostei de tudo. Então eu falei, eu acho que um dia eu quero ir. E aí, quando eu vi a postagem, eu falei, bom, acho que é uma oportunidade, né, pra querer vir, mesmo com esse toquezinho de talvez ser um pouquinho mais desafiador, eu acho que eu quero, assim, até porque eu não tenho muito problema em aparecer nos lugares dançando, até porque eu faço apresentação, faço shows, enfim, mas falando eu apareço muito pouco. Eu faço pouco vídeo falando no meu Instagram, pra dar aula até que eu falo um pouco mais, mas eu nunca fui uma pessoa muito de aparecer falando, sabe? De colocar pra fora falando. Eu coloco pra fora dançando. Então, eu senti um chamadinho ali de... gostei do ambiente, gostei da ideia, né? E quero também colocar um pouco mais pra fora essa questão de poder falar. Eu acho que foi isso. Tá. Como que eu vou ser mais incisivo sem parecer ser chato? Vamos lá. Você, antes de vir pro programa, você pensou em coisas que você queria falar? Você se lapidou? Você botou alguns filtros? Ou não? Quero saber quais filtros são esses. E o que você espera vindo aqui? O que você quer que as pessoas vejam em você? Bom, sobre os filtros... Não muito, sendo muito sincera, eu não pensei muito. Na verdade, eu aceitei e falei, vamos deixar acontecer. Isso é um desafio pra mim também, porque eu me considero uma pessoa talvez um pouco controladora até comigo mesma. Então, essa questão de, nossa, eu vou num lugar falar, eu não sei direito quais vão ser as perguntas, e o que eu vou precisar colocar pra fora. É um desafio. Mas deixei acontecer, porque eu acho que é a hora de deixar isso acontecer. Então, não coloquei filtro. Eu pensei em uma coisinha ou outra, tipo, nossa, acho que provavelmente ele vai perguntar quanto tempo não sei o quê, quanto tempo não sei o que lá, mas em datas, assim, sabe? Eu fiquei marcando na minha cabeça. E o que eu espero é que, assim, acho que o que eu mais gostaria é que as pessoas me vissem um pouco fora da dança mesmo, assim, sabe? Da profissão, claro. Vai estar interligado aqui com a minha profissão, mas essa questão mesmo de aparecer o meu rosto falando, conversando e não sei, talvez curiosidades, algumas coisas que geralmente eu não falo, eu não costumo dar tanta abertura no dia a dia. Então, acho que é isso. E tem alguma pergunta que você torceu pra que eu te fizesse? Ou que você, no fundo, você quer muito que eu te faça durante esse episódio? Não. Ou alguma que você pensou assim, de que eu não quero que ele toque nesse assunto? Nossa, não teve. Nada, absolutamente nada. Não teve medo de alguma coisa? Talvez. Eu tentei, como eu disse, eu acho que assim, eu tentei não pensar profundamente nas possibilidades de perguntas. Uhum. Mas fica, lá no fundinho, fica um leve medinho assim de, nossa, mas se ele tocar nesse assunto, o que eu vou falar sobre isso? E aí veio alguns lapsos, assim, de, nossa, mas esse assunto aqui é meio profundo, né? Acho que esse aqui também. Então, algumas coisinhas assim, mas eu não fiquei muito na paranoia disso, sabe? Mas algum assunto pra você é delicado de falar sobre? Não foge. Sim, tem assunto que é delicado de falar sobre, porém eu estou disposta a falar. Talvez a gente fale sobre no próximo bloco. Ok. Descobriremos. Tá, antes da gente passar pra essa próxima parte, então, pra gente fechar essa introdução, pra além da nossa gravação aqui, no seu dia, lá fora, hoje, quando você acordou,
Como é que você tá se sentindo na tua vida normal? No seu dia a dia? Em que momento da sua vida você se considera assim? Falo na sua paz de espírito, no seu momento, pode ser físico também, no seu momento intelectual, no seu geral. Como é que você me dá um inventário agora? Em que momento da sua vida você, Vitória, está? Como é que você tá se sentindo? Tá. Bom, eu tô me sentindo... Eu considero que é uma fase boa da minha vida. Até porque há pouco tempo atrás eu passei por uma bem pesada, então eu considero até talvez uma fase já de superação, uma fase boa. Eu tô buscando bastante coisas pra mim, tanto no lado profissional, talvez um pouco mais no profissional, no pessoal algumas coisas, e na maior parte do tempo eu costumo, no meu dia a dia, né, eu costumo me sentir, assim, tranquila. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou ansiosa, isso eu já vou deixar claro aqui. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho bastante pensamentos acelerados, e às vezes, né, isso vai pro físico também, mas olhando por uma questão geral, eu considero que eu tô numa fase bacana, assim, comigo mesma. Tá, você disse que tá buscando algumas coisas no profissional e no pessoal. Você poderia me dizer uma coisa no pessoal que você tá buscando? No pessoal. Olha, no pessoal, eu tô buscando um pouquinho mais da questão de... Acho que eu vou considerar como solitude, talvez. Um pouco mais. Talvez numa questão de talvez não depender muito de outras pessoas, seja às vezes pra tomar alguma decisão, ou pra ter que ter alguma companhia, ou pra ter que fazer alguma coisa. Então é uma coisa que eu tô buscando um pouco mais e descobrindo o quanto eu gosto da minha própria companhia um pouquinho mais. Acho que talvez essa seja a coisa mais forte, assim, no momento da parte pessoal. Você dependeu de alguém numa data próxima, assim, num passado recente? Muito. Dependi, bastante. Por isso que você tá buscando essa independência? Exatamente. Você se vira bem? Você lida bem com o silêncio? Olha, eu acredito que até certo ponto, sim. Eu ainda não sei qual é o meu limite a respeito disso, eu ainda não sei, não sei se eu já cheguei no meu limite, se eu não cheguei, é uma coisa que eu ainda tô descobrindo, até porque, assim, eu não moro sozinha, né, eu moro com a minha mãe, moro com o meu irmão, e a vida toda eu sempre morei com outras pessoas, então sempre tava alguém da minha família, ou era minha mãe mais 2 irmãs, ou era minha mãe e meu irmão, enfim, sobrinho também, então sempre tinha outras pessoas. Então, assim, eu lido bem com os momentos até que eu consigo ficar sozinha, né? Porque geralmente quando a gente mora com outras pessoas, a gente não tem muitos momentos sozinha. Então eu gosto até de poder ficar sozinha, de ter esse momento pra mim. Agora, eu só não consigo saber, por exemplo, né, talvez morando sozinha mesmo, vivenciando o dia a dia sozinha, como que seria isso pra mim, porque eu não tenho um paradeiro disso, assim, né. Acho que é isso. Você tem algum tabu? Alguma coisa que pra você ainda não é muito claro de falar sobre ou de pensar sobre? Nesse momento não me vem nada à cabeça, pode ser que eu tenha, mas Ou não... esse papel de investigador é muito ruim. Assim, é bom, é gostoso, claro, mas é muito ruim porque eu fico com vontade de jogar várias questões aqui
Eu não vou esticar, não, senão eu não paro. Tá. Vamos pro próximo bloco, que eu já preparei algumas perguntinhas aqui pra gente. Entramos agora no bloco pessoal. Esse é o momento da gente te conhecer carne e osso, saber, né, como é que você se vê, ver o mundo próximo. Aqui a gente tem algumas perguntinhas. Imagine que a sua mente é uma casa. E na sua mente tem vários cômodos. Aquele cômodo que está trancado a 7 chaves. Aquele que você não deixa ninguém chegar perto dele. O que tem de mais assustador nesse cômodo? Nossa, que pergunta. Nossa, No seu tempo. Pode ficar tá. tranquila, no tempo que você precisar. Ó, lembrando que você pode responder de forma criativa, você pode usar analogias, pode usar uma fantasia, se você não quiser se expor tanto, tem essa liberdade poética. Eu acho que nesse cômodo tem a Vitória sem filtro. Tem o meu lado que realmente eu não mostro pra ninguém. O meu lado, não sei. Eu não sei se é um lado talvez um pouco mais obscuro, mas é um lado sem filtro. Por que sem filtro? Porque eu acho que eu sou uma pessoa que usa muito filtro. Assim, não que eu use uma máscara pra viver, não é isso. Mas assim, eu tento de uma certa forma ser, no máximo que eu consigo, politicamente correta. Então, acredito que seja eu sem esse politicamente correto. Talvez com pensamentos que eu tenho sobre determinada coisa ou determinada pessoa e que geralmente eu não exponho, não falo. Tá, lado obscuro. Todo mundo tem, vai. Todo Sim. mundo tem um lado obscuro. Tem alguma característica muito obscura que você não diria nem nesse programa? E eu arrancando as piores informações, né? Você deve estar me odiando agora. Não, Tô pensando assim, o que eu vim fazer aqui, cara? Não, imagina. Geralmente as pessoas criticam o que em você? Como essa característica obscura? O que as pessoas demonizam em você? Não precisa ser nem dos seus inimigos, pode ser até das pessoas que te amam e que... Uhum. Pra falar a verdade, não tem, eu acredito que não tenha algo que assim, marcante, que as pessoas demonizam em mim. Mas tem uma coisa que, que eu escutei de mais de uma pessoa há um tempinho atrás, sobre a minha necessidade de agradar a outra pessoa. Então, e foram pessoas que gostam de mim que falaram isso, porque elas viram que eu estava tomando algumas decisões que assim, atitudes, né, decisões que às vezes não tinha necessidade, mas pra eu ver que a outra pessoa tá confortável, sabe? Então, não sei, acho que talvez seja isso. Não consigo pensar em uma outra coisa que seja, nossa, a Vitória faz isso e algumas pessoas me apontarem isso, eu acho que não tem. Tá, então você está atuando muito bem. Talvez. Tá. Qual foi a última vez que você mudou uma opinião que mudou completamente a forma como você vê a vida?
Você tem facilidade de mudar de opinião? Ou você é sempre aquela... Depende. Depende muito do assunto em si, do quê. E geralmente em coisas pequenas, assim, não tão importantes, pode ser que eu mude. Mas geralmente, não sei, talvez em coisas maiores eu demoro um pouco, mas eu não me considero uma pessoa... Nossa, tem que ser aquilo, sabe? A qualquer custo, não tem como mudar de opinião e você não vai mudar minha opinião só com algumas coisas muito pontuais, assim. Aí não tem como. Mas, no geral, eu até me considero uma pessoa flexível a respeito de opinião. Mas não tem nada, assim, mais marcante que você lembre de ter mudado de opinião? Às vezes até uma coisa boba. Por exemplo, eu não comia tomate, agora eu como tomate. Pode ser uma coisa... Qualquer coisa que você se lembre que você tenha... trocado de opinião, que você pensava assim e agora pensa assim. Tá, deixa eu lembrar. Nossa. Vamos pra próxima. Tá bom. Pensou demais. Vamos lá. Eu não quero que você elabore. Tá bom. Eu não quero que você mastigue nem que você busque. Tá. Veio na sua mente e joga. Tá. Se não vier, tudo bem. Não se preocupe em também ter, sabe, em ter fluidez. Eu quero que você diga o que vier, principalmente porque a brincadeira dessa pergunta agora é essa. Tá bom. Tá escrito aqui, ó. Esqueça tudo que você acha que você deve responder. Ok. Então você não tem que responder nada, agora é o que vier. Por quê? Eu vou te falar 2 palavras. Primeiro eu vou falar uma, depois outra. E eu quero saber o que essa palavra traz pra você. Então quando eu te falo essa palavra, o que você pensa na hora? O que vem? O que você sente? Vale tudo. Ok. Tá? Tá. Sem tempo. Tá. A primeira palavra é... rejeição. Quando você escuta rejeição, o que te vem à mente? Escola. Nossa, sim. Eu também. Total. Tudo real. Quer falar sobre ou tá de boa? Alguma lembrança específica? Período escolar é puxado, né? Pelo menos pra mim foi bem puxado. Principalmente o ensino médio. Eu vivia numa pressão tão grande na minha cabeça em todos os quesitos possíveis. Acho que foi uma fase que juntou todos os possíveis acontecimentos na minha vida e eu lidava com tudo de um jeito ruim pra mim mesma. Então eu não tava conseguindo coordenar as coisas. E a escola, o que acontecia na escola, as relações da escola, o jeito como eu mesma lidava com o fato de ter que ir, o que acontecia lá, foi um período ruim, assim, eu não considero que foi uma época complicada. Eu partilho dessa sensação também relacionada à escola, cara. Ó, nossa próxima palavra. Aquele papum, hein? A palavra é espelho. Bonita. Ótimo. Que bom. Uma boa memória imediata. Sim. Agora a gente tem mais 2 perguntinhas pra fechar. Essa é boa, pra gente dar uma aliviada agora, pra você ficar mais de boa. Eu queria que você revirasse o seu baú de memórias e que você me trouxesse uma memória que ela é muito valiosa pra você. Que memória é essa que vale muito pra você? A memória é muito valiosa pra mim. Bom, acredito que a penúltima vez que eu tenha visto o meu pai. Porque ele já é falecido, né, há alguns anos. E então foi a penúltima vez, porque a última vez que eu vi ele já foi triste, mas essa penúltima vez ele foi na minha casa, né, e aí a gente teve uma conversa boa no sofá, foi uma companhia boa, uma companhia gostosa. Eu lembro que a gente tirou algumas fotos. Na época era um celularzinho, aqueles de subir e descer. E eu lembro que foi um dia bom, foi um dia gostoso, eu tava me sentindo bem. E justamente, né, por
por essa questão dele já ter falecido, e foi uma coisa complicada pra mim. Então, é uma memória valiosa, é uma memória importante. Uma boa memória. Sim. Sinto muito pelo seu pai. Obrigada. Olha, a nossa próxima pergunta, me fizeram essa pergunta essa semana e eu falei sim, eu gostei, eu vou colocar no próximo episódio. Uhum. A pergunta é, qual é a sua criptonita? O que é aquilo que te tira do eixo completamente? Aquela coisa que te desconcerta? O seu ponto fraco? Meu ponto fraco. Coisa mal resolvida. Nossa senhora, eu sou demais também, eu odeio pendências. Nossa, horrível, véio, horrível. demais. Quando isso é em todos os âmbitos da vida, mas principalmente em quesito de relação com outras pessoas. Pode ser de amizade, familiar, amoroso, enfim, ter uma pendência com alguém, alguma coisa que tá acontecendo que eu não tô conseguindo resolver, alguma conversa que eu tenho que ter com alguém, a pessoa fala, nossa, eu preciso conversar com você. Aí eu tenho que esperar um tempão pra conversar com a pessoa. Ai, mais tarde a gente conversa. Ai, tá acontecendo tal coisa. Nossa, eu preciso realmente, quando acontece alguma dessas questões, eu preciso me concentrar num nível fora do normal pra eu conseguir fazer as outras coisas no meu dia a dia. Porque a coisa mal resolvida na minha cabeça fica me perturbando. Então, eu fico desconcertada. Eu fico, gente, mas eu preciso resolver, eu preciso pôr um ponto final, ou assim, tomar alguma decisão. Então, eu preciso finalizar essa questão. Esclarecer as coisas é muito bom, né? Deixar as coisas tudo certinho. Exatamente, exatamente. Entramos agora na segunda camada. Agora você tá em casa, vai. Agora a gente vai falar sobre o que você domina. E eu não manjo nada, então a gente inverteu os papéis aqui agora, porque essa parte é difícil pra mim. O que eu sei de dança do ventre? Esses dias eu perguntei pra pessoa que trabalha comigo. Eu falei assim, foi o clone ou foi o caminho das Índias que tinha a dança do ventre? E então já deixo bem claro aqui que a minha visão é mais crua possível. Eu acredito que isso popularizou bastante a dança do ventre no Brasil, mas que isso também trouxe uma certa caricatura pro que é a dança do ventre. Então eu queria começar por aí, depois a gente fala da tua trajetória, mas eu queria começar por aí. Que você me ajudasse a desmistificar o que mais te incomoda na caricatura que é feita em cima da dança do ventre. Tá. Bom, primeira coisa foi o clone. Foi o clone? O clone, foi. Se eu não me engano, passado em 2009, por aí. O clone era do Inxalá? Ou esse era do... eu não lembro. Inxalá era do clone, isso. Bom, de fato, a gente tem uma diferença grande no que realmente é dança do ventre e no que jogaram pra gente ver o que é dança do ventre, né? A novela do clone mesmo, ela foi uma explosão, né, um impulso muito grande aqui no Brasil para as pessoas começarem a admirar mesmo, né, essa arte, começar a conhecer melhor, buscar, falar, nossa, que interessante, que legal. Então, teve um ponto muito positivo nisso, foi uma descoberta, né, então eu acredito que teve uma parte muito legal da novela, e foi até na época que eu comecei a dançar também. Mas tem muita coisa por trás, assim, que as pessoas nem imaginam. Então, assim, sobre o incômodo, né? Eu acredito que a questão que mais me deixa desconfortável foi essa ideia, né? De dança do ventre é pra mulher dançar pra homem. E com toda certeza não é. Até porque a dança do ventre, ela é uma dança de mulheres para mulheres. Então,
Isso historicamente falando, né, é uma dança que começou com mulheres e o objetivo não era dançar para homens, para tentar seduzir ou qualquer coisa do tipo, né. É óbvio que, assim, se você faz dança do ventre, se você é professora, se você é aluna, mas se você tem o contato com isso e você quer fazer isso, é uma questão sua, mas ela não é especificamente para isso. Tem muitas outras questões que a gente trabalha em aula, com a aluna. É todo um processo que vai para vários pontos. Sobre a autoestima da pessoa, sobre o corpo da pessoa, coisas que ela nem sabia que existia no corpo dela ou que ela imaginava que dava para mexer no corpo dela, sobre socialização, tá junto com outras pessoas que gostam da mesma coisa, e até o fator se olhar no espelho. Porque eu vejo muito isso, né? Praticamente todos os dias. Então, só o fato da pessoa se olhar no espelho e ficar ali 1 hora se olhando no espelho e vendo o que tá acontecendo com o corpo dela, o que tem no corpo dela, olhando o rosto dela. Tem gente que não faz isso, tem gente que mal se olha. Então, é uma dança, assim, eu acredito, né? E eu coloco isso sempre nas minhas aulas, para as minhas alunas, né? Que é uma dança muito completa, né? Em todas as questões, assim. Então, ela trabalha tanto a parte física, né? E completa também, parte física completa. Fortalecimento, alongamento. Tem a questão da sensualidade também, sim. Porque é uma dança que tem movimentos sinuosos, que tem todo aquele charme, né? Aquela coisa bonita. Precisa disso na dança do ventre, sim. Até os figurinos glamurosos, com bastante brilho. Enfim, glamour, né? Aquela coisa. E isso tem na dança do ventre, de fato, tem. Mas a parte física e também a parte emocional, né? De você estar ali fazendo uma coisa que você gosta. Eu tenho aluna, por exemplo, que fala, nossa, essa 1 hora que eu fico aqui na aula é a única hora que eu tenho pra mim. Então, pra eu conseguir me ver, pra eu conseguir fazer uma coisa que eu gosto, mexer meu corpo, conversar com vocês. Então, assim, é muito complicado a pessoa chegar pra mim e falar, nossa, mas é uma dança pra seduzir homens? Na onde, assim, sabe? Da onde você tirou isso? Vamos conversar pra eu poder te colocar 300 pontos de que não é sobre isso. Que legal ver você desenrolando, assim, já soltando vários pontos. Enquanto você foi falando, eu fui pensando algumas coisas. Tem uma certa curiosidade de como começou e tal. Mas faz parte de alguma cerimônia? Existe alguma coisa assim? Como é que se aplica a dança do ventre? É igual apresentações, como é que chama? Espetáculos. É uma coreografia que vocês ensaiam e dançam. E se tinha alguma coisa, antes de você escolher e decidir, falar, eu quero dançar a dança do ventre. Se tinha alguma coisa pra você que disputava esse espaço, se em algum momento você ficou dividida entre, eu quero fazer veterinário, eu quero dançar a dança do ventre. Acertou em cheio. Acertei, nossa, acertou. Nunca mais. É porque você falou dos animais. Sim. Nossa, você me fez 2 perguntas, né? E completamente diferentes, né? Peraí, qual foi a primeira? Desculpa. A minha curiosidade é se é alguma cerimônia, ou se pelo menos começou dessa forma, porque é uma coisa que tem uma vibe meio de ritual, assim, tem uma coisa meio... Queria saber. Tá, então, na dança do ventre, bom, cada professora trabalha de um jeito, mas assim, geralmente, né, quando a gente inicia as meninas na dança do ventre, assim, totalmente como se fosse outro tipo de dança, no quesito de fazer um aquecimento antes de começar a aula, né, dar uma alongada também. Eu começo sempre pela base, então eu começo explicando o quadril, o que tá acontecendo no quadril, os ossinhos do quadril, dissociação corporal, porque a gente tem muito isso, então, vai mexer uma coisa, cuidado pra não mexer muito a outra. Então, explicar as bases mesmo da dança do ventre, as primeiras movimentações, né, o que pode fazer ali, o que tá funcionando. Eu gosto muito de usar o espelho, justamente por essa questão, pra pessoa
pessoa entender o que ela tá mexendo, como ela tá mexendo, e sempre fazendo correções, ajudando, incentivando, enfim. Então, é bem parecido com aulas de outras danças, até porque eu já fiz outras modalidades também. Deixa eu só... Desculpa te interromper, só uma curiosidade. Tem categorias dentro, por exemplo, tem estilos de dança do ventre, porque tem umas que é o rosto serião, assim, sem... Então, só pra eu entender, se dentro da dança do ventre existem categorias e formas de dançar a dança do ventre. Tem também? Tem também. Ah, tá. Então tem estilos de dança. Tem legal, os estilos de dança do ventre. Que muda até, às vezes, dependendo do estilo que você vai dançar, você muda o figurino que você dança, você muda o acessório que você bota na cabeça, são vários estilos. Ah, assim. legal. Então é isso. Então, aí é muito comum o pessoal, como você falou, ficar às vezes com essa ideia de ritual, né? De que precisa ter um ritual pra fazer e tudo mais. E não necessariamente, até porque, voltando na parte histórica, né? A dança do ventre não veio de ritual, na verdade ela veio de mulheres, né, mais especificamente as gauazes, mulheres que dançavam nas ruas, né, do Egito. Então eram mulheres que se vestiam todas com bastante acessórios, né, bastante moeda e vestidos longos e coisas assim pra aparecer, dançando nas ruas pra ganhar dinheiro e pra entretenimento. Então, e mulheres afrontosas, né, porque na época isso era, assim, né, muita coisa pra cabeça. Mas vieram dessas mulheres, então, assim, não teve uma questão especificamente de ritualística, né, não teve isso. Essa questão ritualística, ela vem porque a dança do ventre, ela... Como eu posso dizer? E isso também é muito de professora, de cada método de professora. Tem professora que vai para um lado um pouco mais... de mais sensibilidade nessa questão de energia. Então, vai para essa questão da feminilidade, do quadril, né? De trabalhar a questão até do útero mesmo, de emoções guardadas no útero, enfim, de mexer toda essa coisa no corpo que mexe com o espiritual, que mexe com o emocional. E tem professoras que vão para a parte extremamente técnica. Então, não. Calma aí, vamos saber da onde veio isso, por que veio, como chegou até os dias de hoje e vamos trabalhar essa parte técnica. Então, a gente vai saber mexer quadril, a gente vai saber mexer o tronco, vai saber fazer um deslocamento bonito, vamos fazer apresentação, vamos pra competição. Então, meio... depende muito de onde você tá. E tem professoras que juntam essas duas partes também, que gostam de colocar um pouquinho dessa parte, né, espiritual, trabalhar um pouco desse emocional e a parte técnica junto. Eu comecei, assim, sendo uma professora, eu acho que, na verdade, até hoje, eu sou um pouco mais da parte técnica. Eu costumo trabalhar mais essa questão. Eu sempre levo para as meninas a parte histórica também, para elas saberem o que elas estão dançando, né? Porque, às vezes, elas enxergam o visual da dança do ventre. Nossa, tem véu, tem maquiagem, tem aquele figurino lindo. Vou dançar, eu quero apresentar e eu quero não sei o quê. Maravilha, vamos. Mas... se passar por mim, eu vou te mostrar da onde que veio, pra você saber o que é que você tá dançando. Porque se alguém chegar e perguntar, mas da onde veio isso? Por que você tá dançando? E você não souber explicar, fica um pouco complicado, né? Então, eu acho legal saber, nossa, mas da onde que veio? Quem eram essas mulheres que estavam dançando? O que aconteceu com elas? Como que chegou pra ficar nos dias de hoje? Como foi evoluindo, né? Eram as mesmas roupas? Elas usavam bustier, aparecendo a barriga naquela época? Explicar que tem vários lugares que tem a dança do ventre, originou sim no Egito, mas existem vários lugares hoje em dia, né, que tem, e então foi uma coisa que foi evoluindo mesmo, né, então teve a época da Golden Era, que foi a época que o cinema
a parte do cinema, né, começou a ficar muito grande, então começou a ter europeus, né, produzindo filmes, e aí começou a aparecer mais a questão da dança do ventre. Então, trabalhar um pouco essa parte de conhecimento mesmo, né, da onde veio, por que você tá fazendo, né, e essa questão do porquê que tá fazendo a dança do ventre também é muito subjetiva, porque eu trabalho com aulas particulares e trabalho com aula em turma. Então, a aula em turma, ela geralmente é um pouco mais... assim, tá todo mundo ali junto, então vou trabalhar aquilo ali e todo mundo vai mais ou menos na mesma vibe. A aula particular já é diferente, porque eu tenho alunas, por exemplo, que estão comigo e elas são extremamente técnicas também. Então, elas querem pegar firme e fazer apresentação e gostam de aprender mesmo e ser uma bailarina impecável no quesito técnico. E eu tenho alunas que vão pra lá porque elas gostam de conversar comigo. Então, elas chegam, às vezes, 20 minutos da aula, às vezes meia hora, elas querem me contar o que tá acontecendo. Então, eu escuto, né, eu na verdade, quando eu começo com uma aluna particular, uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual que é teu objetivo, né, na aula? O que você tá procurando aqui exatamente, assim, pra gente conseguir conduzir de um jeito que fique confortável tanto pra elas quanto pra mim. Porque, como eu disse, eu sou uma professora um pouco mais técnica, então, por mim, a gente acaba indo sempre pro lado mais do vamos lá, vamos pegar e fazer os movimentos, não conseguiu, vamos tentar de novo e vamos que vamos, sempre respeitando o tempo dela, mas eu costumo pegar firme. E se ela fala pra mim que não, que ali pra ela é uma questão, um hobby, né, um momento ali do dia pra ela, então eu falo, tá, então vamos dividir um pouquinho as coisas aqui, eu vou te passar as movimentações, eu vou te explicar, a gente vai fazer, mas a gente pode deixar um pouquinho mais light, talvez, eu não preciso entrar com você em questões de muita desenvoltura, sabe? Então, eu vou tentando fazer essa coisa mais equilibrada. Tá, como você deu um leve parecer de como é você como professora, vamos voltar uma página você como aluna. Primeiro, como é que você acessou do nada, onde é que você viu e falou, nossa, que legal. Então, qual foi a porta de entrada? Acho que é até legal falar disso, do que disputava esse espaço na época. Então, em que momento você decidiu, como é que foi esse começo? E você como aluna também, o que você foi desenvolvendo durante essa trajetória até você virar professora também, pra galera conhecer um pouquinho mais essa estrada que você passou. Tá. Bom, é uma história até engraçada, porque assim, eu tinha 9 anos quando a minha mãe decidiu mudar pra São Tomé das Letras. Então, a gente foi morar em São Tomé das Letras. Eu tinha 9 anos de idade. Não era o que eu queria na época, de fato não era. Mas, né, eu era uma criança, então eu fui. E quando eu fiz 10 anos, a gente tava morando lá, eu morei lá por 3 anos. Quando eu tinha 10, abriu um espaço lá, e lá é uma cidade muito pequena, né, então assim, você acaba sabendo de tudo que tá acontecendo. E aí, foi uma professora, né, nesse espaço e começou a dar a dança do ventre. E eu lembro que foi a minha mãe, né, a pessoa que viu, né, que tava tendo aulas de dança do ventre. E aí ela falou pra mim, falou, Vivi, vamos lá fazer? Pra gente experimentar, ver como é que é? Aí eu, sem perspectiva nenhuma de que, nossa, ia ser uma coisa que eu ia gostar, falei, vamos lá, né, vamos dançar. Até porque eu sempre gostei de dançar, de fazer brincadeiras dançando. Então, falei, vamos lá ver como é que é, mas eu mal sabia o jeito que ia ser. Aí a gente chegou lá nesse espaço, né, e começamos a fazer dança do ventre. E foi basicamente amor à primeira vista. Eu tive aquela aula e falei, gente, que coisa legal, que legal. Tudo era legal. A professora era legal, o espaço, o que ela ensinava. Eu falei, nossa, gostei muito. E aí eu não parei mais. Então, com 10 anos eu tava lá e falei, quero ficar fazendo sempre. E minha mãe fazendo comigo. Então, a gente ia, eu não me recordo se era 1 ou 2 vezes na semana.
Mas a gente ia, raramente a gente faltava. Ela fazia junto com você, então? Ela fazia junto que comigo, legal. sim. E São Tomé das Letras, quando tá em época de inverno, é um frio surreal, porque é alto, muito alto, uma das cidades mais altas do Brasil, e era um vento cabuloso, assim, e, tipo, na época não tinha carro nem nada, até porque lá é super pequeno, e a gente ia a qualquer custo, tipo, com o vento, tipo, quase levando a gente embora, a gente não, vamos pra dança do ventre. E eu lembro que a professora, naquela época não tinha muitos recursos, então tinha até um espelhinho que era um espelho de uma pessoa só que ela usava para todas as alunas. Então, era uma de cada vez para se olhar no espelho. E ela fazia o que ela podia. Ela chama Soraya, inclusive, um beijo. Nossa, essa mulher, ela deu o impulso para eu fazer o que eu mais amo fazer hoje em dia, assim. Então, eu sou eternamente grata por ter conhecido ela. E pelo esforço que ela fazia na época pra gente conseguir aprender, pra gente conseguir... pra gente gostar da aula, pra gente estar lá. E foi isso. Aí, teve uma época... Teve um momento, né, ali que ela... foi embora, assim, a gente não soube muito bem o que houve, mas ela foi embora. E foi até perto da época que eu fui embora de São Tomé também, que eu voltei aqui pra Poços, né? Eu morava aqui, fui pra lá e depois voltei pra cá. E aí, nisso que eu voltei pra cá, eu falei, não vou parar, não, vou continuar. E aí, cheguei aqui e fui procurar. Falei, não, deixa eu ver onde que tem dança do ventre aqui, porque eu não quero parar de jeito nenhum. E aí, eu fui se eu não me engano, na época, eu fui na escola da Giza, Giza Carvalho, se eu não me engano. Fiz algumas aulas lá. E depois eu conheci a Silmara, que ela é sócio-proprietária do Cena e Magia, que é uma escola de dança do ventre. Não só de dança do ventre, hoje em dia tem outras danças lá. Mas ela é a professora, né? Que eu comecei a fazer aula, que eu fiquei, nossa, talvez uns 8 anos com ela. Silmara já foi mencionada aqui no convite em outros episódios passados, né, inclusive. Nossa, a Silmara, ela foi quem a Soraya me iniciou, né, na dança do ventre. E a Silmara, acho que assim, ela mostrou, sabe? Legal. Falou, é isso daqui. E aí, não teve como, eu fui apaixonando cada vez mais. Assim, era um negócio que pra mim muito engraçado, que até em momentos da vida que eu tava desanimada de fazer outras coisas, eu não ficava desanimada de fazer dança do ventre. Então era um negócio que, nossa, era incrível, assim, sabe? E ela foi nossa, importantíssima na minha trajetória da dança do ventre, importantíssima mesmo. E aí foi com ela que eu comecei a fazer apresentações, que eu conheci o Mercado Persa, que é o maior evento de dança do ventre que existe, que é lá em São Paulo. Comecei a ter uma visão mais ampliada, né, desse mundo, da onde estavam as outras pessoas que gostavam disso, de referências boas no Brasil, fora do Brasil. Enfim, muito estudo com ela. E aí, depois, em um determinado momento, que aí veio a parte da veterinária, né? Eu tava terminando o ensino médio, e aí eu estava convicta de que eu queria fazer veterinária. Justamente porque eu tenho uma questão com animais forte. Então, eu gosto muito, eu procuro proteger muito dentro do que eu posso. E eu tava convicta de que ia ser isso. Mas aí, teve uma amiga minha, um dia, que chegou em mim e falou... Ela é ainda, né? Uma amiga muito próxima. E ela falou... Você tem certeza que você vai fazer veterinária? Você gosta tanto de dançar? Será que talvez você não consegue seguir nessa área, né? Nessa profissão? Tentar transformar isso em profissão? Eu falei, será? Aí... Por causa dela, eu comecei a pesquisar no Google algum lugar que eu conseguiria me profissionalizar em dança e tudo mais. E aí eu achei um curso em São Paulo. E eu falei, é verdade, né? Aí eu comecei a refletir, falei, gente, veterinária, eu vou ter que ser muito forte pra aguentar, porque não é só a parte bonitinha, não é só a parte legal, tem uma parte muito puxada. E eu sou uma pessoa muito sensível. E eu acho que por mais que eu queira ajudar muito...
os bichos, eu não vou conseguir tanto desse jeito. Eu vou conseguir só no meu limite. Eu acho que fazer veterinária vai extrapolar meu limite. E aí foi a hora que eu mudei de ideia. Eu falei, bom, vamos tentar a dança então. E aí eu fiquei 2 anos indo pra São Paulo, indo e voltando pra fazer esse curso. Era um curso profissionalizante, né, em dança. E aí foi isso. Aí eu me formei, depois eu fiz um outro curso de psicologia da dança também, esse eu fiz online. Um monte de workshop com um monte de profissional. E comecei aí eu saí, né, do Cena e Magia. E aí eu comecei com as aulas particulares primeiro. Depois eu fui entrando em alguns estúdios, né. Hoje eu dou aula no Filhos, né, que é o estúdio do Caíto. Ele é professor de forró, mas tem outros professores lá que dão aula de outras modalidades. E eu acho que é isso. Vitória, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu tinha 2 páginas de pergunta aqui. Tem algumas que eu não queria encerrar sem fazer. Tá. A gente pode pelo menos falar por cima. Até a galera de casa aí, peço desculpa, mas o tempo é curto, tá? O que eu não queria deixar de falar? Primeiro, pelo menos uma característica técnica, como você disse, que você é mais técnica. Alguma técnica que você acha, que você considere a mais difícil? Tá. Bom, a gente tem uma movimentação que ela é emblemática, assim, chama shimmy, que é um tremido de quadril que a gente tem. E é uma movimentação que exige bastante técnica, uma técnica certa para que essa movimentação fique boa. E, bom, eu acho que é essa movimentação, Tem que a ser tipo técnica do shimmy. uma consciência corporal muito grande, né? É uma consciência corporal muito grande. É muito louco isso. E às vezes uma parte do corpo tá fazendo uma coisa e outra parte tá fazendo outra. Então, às vezes, o seu quadril tá fazendo uma coisa que, sei lá, é mais acelerado e o seu braço precisa tá um pouquinho mais lento e fazendo outra coisa completamente diferente. Então, é bastante coordenação. Como é que treina esse... Ai, que cena horrível. Como é que treina esse quebradinho O assim shimmy. de... Tá. Nossa, o shimmy, ele tem toda uma repercussão, porque tem professoras que falam que vem do joelho, tem professoras que falam que vem do quadril. No fim das contas, na minha concepção, vem das duas coisas. Então, a gente faz uma alternância, né, de joelhos, deixa o joelho semiflexionado, faz uma alternância com eles, e deixa o quadril soltinho também, para o quadril conseguir, o joelho reverbera, né, o joelho e a perna reverbera no quadril, para que ele faça esse tremido, e o quadril precisa estar soltinho também. Então, eu deixo os 2 ossinhos, os ilíacos que eu tenho, né, nas laterais aqui do quadril, eu deixo eles soltinhos, deixo geralmente o meu glúteo soltinho também, e toda a musculatura do quadríceps, né, do glúteo solta, para poder aparecer esse shimmy. Então, é um movimento bem reverberado. Difícil, hein? Eu quero que a galera de casa aí, vocês imaginem essa cena. Depois que acabar o episódio, que ela foi embora, eu vou tentar fazer aqui em casa. Uma coisa que eu não quero deixar de falar. Vou deixar uma última para o final, mas uma que é de curiosidade minha mesmo. Sempre que tem alguém que faz algum tipo de atividade que, principalmente quando você apresenta para os outros, ou como no seu caso que você tem que ensinar, a minha curiosidade é aquele dia que você tá... Aquele dia que você tá barro mole. Sabe aquele dia que você tá meio pra baixo. Aí você não tá legal. Sabe aquele dia que você vai fazer tudo que você bate, você derruba, e você fala, putz, hoje eu não tô legal. Nesses dias, como é que você faz? Porque dançar é uma coisa, pô, você vai se expressar ali com o corpo, e aí tem as meninas que estão reparando em você, ou quando você vai se apresentar. Então eu quero saber como é que você lida com esses dias de chuva. Onde é que você se apega, ou como é que você faz pra deixar a bad de lado ali e falar, hoje eu vou focar aqui. Onde é que você segura? Olha, não é fácil.
é um desafio grande. Eu tenho até alunas que me fazem essa pergunta. Falam, nossa, mas quando você tá triste, como que você faz, né? Porque geralmente a aula precisa de energia, né, da professora. Vamos, e não sei o quê, e tananã. Então, quando a professora tá ali, né, mais murchinha, como que faz? Bom, eu costumo pensar na seguinte coisa. Eu tenho uma pessoa ou várias pessoas ali, dependendo do tipo de aula, que estão precisando de mim nesse momento. E geralmente é nisso que eu me apego. Elas estão precisando de mim nesse momento. Então, eu vou juntar o restinho de força que eu tenho aqui para eu conseguir, pelo menos, deixar essa aula com uma energia boa, conseguir passar um pouquinho de coisa boa que tá em mim hoje, né? E conseguir passar para elas. Já aconteceu muito isso comigo, assim, às vezes de eu estar num dia muito sensível, num dia triste mesmo, de ter acontecido alguma coisa, e eu não tá nem com vontade, assim, de dar aula mesmo, né, de ter aquela energia pra passar pra pessoa. Mas geralmente é nisso que eu tento pensar, que a pessoa tá ali, ela precisa de mim. Só em casos, assim, muito extraordinários, eu talvez cancele, mas cancele a aula, né? Mas precisa de um motivo muito sério pra isso, porque eu levo a profissão de um jeito muito sério, então eu levo muito à risca, né? Então, geralmente eu tento. Outra coisa também, enquanto tá acontecendo a aula, eu penso na outra pessoa, penso que ela tá ali no momento dela e que ela precisa da minha orientação, mas eu tento justamente usar as movimentações que eu tô fazendo junto com a pessoa, que eu tô passando pra ela, pra tentar me ajudar também. Porque provavelmente se fosse um dia ali que eu não estivesse dando aula, eu não ia nem querer mexer meu corpo. Então eu aproveito que eu tô ali e falo, não, peraí, deixa eu tentar usar então a música que eu tô colocando aqui, esses movimentos pra ver se me ajuda também a dar a subir um pouquinho minha energia. Basicamente legal. isso. Um bom pensamento. Sim. Pra gente fechar, infelizmente, eu ainda queria falar mais sobre a dança do ventre em si, mas pra gente poder fechar, eu queria te perguntar o porquê que você acha que a sensualidade incomoda tanto os homens? As mulheres também, às vezes, mas principalmente os homens, por que eles se incomodam tanto? Nossa. É muita liberdade, né? É uma liberdade que eles não entra na cabeça deles. Então, às vezes, eles até querem, né? Fala, nossa, que coisa linda e tudo mais. Podem até ter uma vontade, às vezes, daquela mulher, mas pode ser que eles vejam como uma ameaça, né? Talvez, nossa, ela é muito corajosa, ela se expõe muito, enfim, acho que acaba sendo uma ameaça mesmo, uma mulher que consegue colocar a sensualidade dela pra fora, né? E nem não chega nem perto de ser uma coisa vulgar, né? A gente tem essa consciência, né, quem é da dança do ventre, quem tá ali no meio, e de que é uma coisa realmente trabalhada na sensualidade, mas a gente ali não tem nenhum intuito de, como eu disse, né, de tentar atrair alguém, ou seduzir alguém, ou, nossa, eu vou dançar pra essa pessoa aqui, de forma nenhuma. Isso é trabalhado de uma forma tão artística, tão artística, para tentar chamar outras mulheres também para fazer, então acaba tendo essa visão meio errada, às vezes por falta de conhecimento, falta de estudo, falta de conversa com outras pessoas, e às vezes é só uma questão de conversa, de você chegar, conversar, perguntar, então pergunta, né, por que daquilo, por que você faz isso, qual que é seu intuito fazendo isso, mas eu acho que pega talvez em alguma parte do ego deles, alguma parte que incomoda mesmo
por ter essa coragem de colocar a sensualidade exposta, vamos dizer assim. Entramos agora no modo aleatório. Agora vale tudo. Não tem resposta certa. Não se preocupe com a resposta. A gente começa por... Tem alguém na sua vida que te conhece de um jeito que mais ninguém conhece? O que essa pessoa sabe sobre você? Olha, eu acho que... Minha mãe. Acho que é minha mãe. Ela... Geralmente ela consegue perceber coisas que outras pessoas não percebem, coisas que às vezes nem eu mesma tô percebendo. E... Bom, acho que é isso. Tá. Nossa segunda, eu fui bem específico. Uhum. O que é pior? Amar alguém que não te ama ou ser amada por alguém que você não ama? Amar alguém que não te ama. É bem mais difícil, né? Eu acho que as duas coisas são difíceis, mas eu acredito que amar alguém que não te ama é um pouco mais difícil. Não sei que seja muito platônico, né? Sim. Aí tudo bem. Me fala uma coisa que você gostaria de fazer antes de morrer. Viajar pro Egito. Legal. O que é mais perigoso? A insegurança ou a vaidade? Mais perigoso. Eu acredito que é insegurança. Tá. Não vou dar minha opinião, se eu concordo ou discordo. Tá bom. Nossa última pergunta do aleatório. Aqui nesse programa a gente fala muito sobre quem a gente é, sobre o que a gente pensa e tudo mais, e muito sobre o que a gente é. Agora eu queria que você me falasse uma coisa que você não sabe sobre si mesma. Nossa. Essa é péssima, né? Nossa, que pergunta! Eita. Eu acho que eu não sei. Não sei até onde minha coragem vai. Por que você pensou em coragem? Por que você pensou nisso? Porque eu ando tendo que lidar com ela em muitas questões. E ela... e eu tô tendo que ter um trabalho com a coragem. E às vezes eu acho que ela me falta. Às vezes eu acho que eu não sei ainda como buscar ela direito. Então, ela é um pouco emblemática pra mim. Você saberia me dizer o que alimenta a tua coragem hoje? Eu vou ter que falar que é dançar de novo. Agora tá permitido. Entramos no bloco final, nosso papo vai chegando ao fim e agora você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera de casa. A gente começa com a indicação de um hábito que você acredita que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Que hábito é esse? Alongar o corpo. Alongue o seu corpo. Simplesmente alongue o seu corpo. Perfeito. É um bom hábito que eu não tenho, mas eu deveria. Mas quando eu fico muito tempo sentado, é a melhor coisa, né? Sim. Nossa, parece um plástico bolha depois, assim. Agora você vai indicar um desses.
que tenha ou não um sentido, um significado para você, mas que você gostaria que as pessoas de casa acessassem. Pode ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Um desses. Eu vou indicar um filme que pode ser um pouco batido, talvez, que é o Interestelar, mas eu vou indicar ele justamente pela sensibilidade que esse filme tem. E sobre a questão do amor também. Porque esse filme, além de toda a parte de astronomia, ela tem uma parte muito forte sobre amor. Então, eu acredito que seja um filme que todo mundo precisa ver. Boa. Se eu fosse fazer um top filmes mais indicados aqui nesse bloco, Interestelar estaria ali no top 1, top 2. Sempre muito, muito indicado aqui. Uhum. Vitória, agora é o seu convite ao pensar. Esse é o momento em que você vai deixar uma reflexão no ar sobre o que você gostaria que a gente pensasse hoje. Qual é a sua reflexão? Bom, eu quero deixar a reflexão de você se conhecer em todos os quesitos possíveis. Se conhecer em quesito emocional, espiritual, físico, e tentar buscar coisas que façam você ter momentos felizes aqui nesse plano, né, que a gente vive, para que seja uma passagem, né, nesse plano mais confortável e que você se conheça o suficiente para tornar isso confortável. Porque eu não acho que a gente viva num mundo muito fácil. Então, o que der para fazer para que você se sinta mais confortável nesse corpo, nesse plano, com as pessoas que estão aqui, com as coisas que estão aqui, acredito que seja o ideal. Perfeito. Vitória, obrigado pela reflexão. Obrigado pelo papo. Queria deixar um espacinho de considerações finais para você, que você deixasse suas redes sociais para a galera que quiser acessar e te conhecer mais. Bom, meu Instagram é vimoreiradv, ou Vitória Moreira. Eu ministro as aulas na Companhia Filhos, que fica na Rua Correia Neto, de frente pro estacionamento, né, do São Michel. E eu acho que é isso. É isso? Onde as pessoas podem me achar. Sim. Perfeito. Então tá bom. Obrigado pelo papo. Obrigado você pelo convite. Valeu. Para você de casa aí, cara, você que tá assistindo, sabia que você pode ter um episódio aqui comigo? Você pode se inscrever no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá você pode mandar pergunta para participar dos episódios. Você pode ficar por dentro das novidades de quem serão os outros participantes. Semana passada esteve aqui comigo a Carol Serena, que é bailarina e professora de balé. Da semana que vem teremos um filmmaker de resorts e hotéis. Se vocês quiserem saber quem é, @conviteaopensar. E lá tem um link que você se inscreve. Você vai colocar qual é o assunto que você gostaria de falar e tudo mais. E você pode correr o risco de vir aqui ter um episódio junto comigo. Aproveitando, a gente tá com o link da nossa lojinha do convite. A lojinha tem caneca, tem moletom, tem camiseta, almofada, tem tudo. É outra forma de você poder contribuir com esse programa, além do nosso link do Apoia-se, que tá aqui embaixo. No Apoia-se você pode contribuir com R$12 por mês, se inscrevendo, ou o nosso Pix aqui em cima também, para esse projeto que é feito somente por mim. Dessa forma vocês me incentivam a continuar gravando e fazendo.
E além deste formato que vocês estão assistindo, nós temos outros 2 formatos. Tem o convite educativo, que é como se fosse uma aula sobre algum tema. Temos o convite acústico, onde os músicos apresentam 3 faixas e ainda rola uma mini entrevista. E além disso, nosso horário também, para não esquecer de falar, na TV Poços, a gente tem 2 horários na TV. Sábado às 4 da tarde, domingo às 5 da tarde. E na TV, se você está assistindo pela TV Poços, saiba que esse episódio ele pode ter mais de 1 hora. Às vezes você está assistindo aqui e ficou interessado no conteúdo lá no nosso canal no YouTube, Convite ao Pensar. Lá os episódios são completos, passam de 1 hora e a gente tem também outros temas com mais de 70 episódios aí para vocês conhecerem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!